Que bom ter você conosco. Você sabia que você é o nosso convidado especial? E para mais uma lição da Escola Sabatina. E a lição agora é a número 7. O título: Senhor dos Judeus e dos Gentios. Esse título é profundo, mas ele também é um pouco problemático. Parece que Jesus aqui está caindo em contradição. Vamos ver, vamos estudar. E o verso áureo se encontra em Isaías 42:6 e passo a ler. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Aqui ele fala que o povo de Israel vai ser uma luz para os gentios. Mas me parece, e vocês vão ver, lendo Mateus capítulo 15, 24, ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus nos diz aqui? Diz que ele não foi enviado para outros povos, e sim para o povo judeu. Parece que Jesus aqui está caindo um pouco em contradição. Parece que Jesus está falando que a salvação só poderia ser para o povo de Israel. Será que é isso? Será que realmente Jesus estava dando só exclusividade a esse povo? Por isso eu convido vocês a se aprofundar nesse estudo junto comigo, para que possamos descobrir realmente o que Jesus queria falar em Mateus e o que Jesus nos declara em Isaías 42:6, que é o verso áureo. Vai ser uma lição muito boa, muito profunda, e lembra de uma coisa: Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa lição está maravilhosa, porque vocês vão começar a perceber que Jesus vai mostrar o seu poder em vários milagres. E na parte de domingo, ele vai alimentar os famintos. São simplesmente 5.000 pessoas. Mas é interessante, diante dele fazer esse milagre, ele recebe uma notícia muito triste e que deve ter afetado muito os seus apóstolos: a morte de João Batista. E essa notícia, se vocês forem ver bem, o diabo tentou desanimar os seus discípulos. Por quê? Porque eles poderiam ter pensado: pô, nós estamos começando o ministério. Será que isso também pode acontecer conosco? E nós sermos decapitados por estar falando a verdade? Por estar mostrando o reino de Deus às pessoas e às autoridades? Vocês estão vendo como é que o diabo também tentou os discípulos de Jesus a desanimarem, a desistirem da obra? Mas Jesus, nesse momento, faz esse milagre. Esse milagre que chegou no momento certo, porque a multidão precisava. Jesus preenche todas as suas dificuldades, como as minhas também, no momento certo. Eles estavam com fome, então Jesus se manifestou e saciou a fome que eles tinham. Mas é interessante também que através desse milagre, porque aqui na lição de domingo, vocês podem ler, fala assim: tinha surgido uma tradição no interior do judaísmo de que o Messias viria numa Páscoa, e que juntamente com a sua vinda, o maná voltaria a aparecer. Então reparam bem, com esse milagre, eles começaram a perceber: epa, se a tradição está certa, então Jesus é o Messias. E também devemos compreender e devemos aceitar que é um milagre que deixou um impacto tremendo. Eu nunca vi, nem no século XX, nem no século XXI, ninguém fazendo esse milagre de alimentar 5.000 pessoas como ele alimentou. Então vocês estão vendo aqui, cada vez mais, Jesus provando que realmente ele era o Messias. O seu testemunho era muito forte. E aquele povo já começava a perceber que Jesus não era um simples profeta. Agora na segunda-feira tem um título muito interessante: o Senhor de toda a criação. É como eu falei no início, Jesus agora vai mostrando o seu poder cada vez mais forte, principalmente para os seus discípulos. E é interessante, nós podemos só compreender esse episódio lendo os versículos em Mateus capítulo 14, verso 22 em diante, fala assim: logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já na alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo.
Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: Tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: Vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós vemos aqui um relato maravilhoso. Imagine só. Ele começa com uma atitude de Jesus muito estranha. Ele obrigou os discípulos a entrarem no barco. É interessante isso. E eles aceitaram. E Jesus despediu a multidão e foi fazer um ato muito interessante que nos serve como exemplo. Foi orar. E nós devemos ser um povo de joelhos no chão, principalmente nesse grande conflito que já está chegando ao seu fim. E Jesus orou à madrugada. Mas como é que estavam os discípulos no barco? Numa tempestade. Apesar de eles serem pescadores experientes, eles também tinham seu receio, né? Eu tinha um amigo, ele pescava todos os dias, mas um dia o barco dele virou e quase se afundou, e ele quase morreu. E eu fui visitá-lo no hospital e conversei com ele sobre o acidente e tal, e ele me revelou uma coisa que eu fiquei abismado. Ele falou: o pior, sabe o que é, amigo Pagani? É que eu não sabia nadar, nem meus outros companheiros. Eu falei: uai, você é pescador e não sabe nadar? E ele falou assim: isso é a coisa mais normal que existe entre nós. Como é que pode, né? Eu não sei, acredito sim que Pedro era um bom nadador, como os outros também. Mas só que dentro de uma tempestade é complicado. E a vida estava se complicando para eles. E agora Jesus aparece de uma maneira muito interessante. Muitas vezes Jesus atua na nossa vida de uma maneira que a gente nem espera. Já reparou isso? No momento que a gente pensa que ele vai atuar de uma maneira, e ele resolve o nosso problema de outra maneira que nem pensamos. E aí Jesus vai andar nas águas, daquele mar revolto. E é interessante o seguinte: você já viu alguém andando no mar? Em cima das águas? Tente na praia, não consegue, não tem jeito. Mas Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus estava mostrando a eles que ele realmente era o Criador. Jesus estava demonstrando a eles que ele era o Messias, ele era o Deus conosco. Mas é interessante aqui, voltando um pouquinho atrás, quando Jesus aparece andando no mar, o que eles pensaram? Era um fantasma. Vocês estão vendo? Quando nós temos um problema sério, ele estava com um problema sério, a gente não vê mais nada no seu problema. A gente coloca toda a importância no problema, mas se esquece que Jesus é a solução. Esquece que Jesus é que vai nos ajudar a resolver aquele problema seríssimo. E fora a crença que eles acreditavam em fantasma. Então eles não estavam ainda preparados para receber toda a doutrina que Jesus queria que eles recebessem. Mas repara uma coisa, que quando Pedro estava olhando para Jesus, ele teve sucesso nessa caminhada. Mas quando ele começou a reparar os ventos, quando ele começou a reparar as dificuldades, quando muitas vezes nós perdemos nosso emprego, quando muitas vezes nós não somos felizes e nem temos sucesso na nossa faculdade, no nosso trabalho, os resultados não são tão positivos como nós gostaríamos, aí nós temos a tendência muitas vezes de abaixar a cabeça. Nós temos a tendência de cair, né, no sofrimento, no desespero, na solidão. Mas não devemos fazer isso, porque quando Pedro estava afundando, e Pedro sabia que sozinho naquele momento ele não poderia fazer nada contra aquelas águas bravas e revoltosas, ele grita para um só que pode nos ajudar: Jesus. Pedro foi muito inteligente. Pedro nos deu uma lição: perdi minha fé por minha própria culpa, como nós podemos perder também a nossa fé. Mas ele não perdeu de forma nenhuma a confiança que só Jesus poderia tirar daquele fundo, daquela miséria, daquela dificuldade que ele estava passando. Eu não sei se você está passando por isso. Eu não sei se sua vida, o seu barco, a sua família está a ponto de se afundar. Eu não sei se os negócios da sua vida, ou os vícios, ou algum problema que está passando, você está desesperado.
Você está vendo que as águas estão começando a chegar, de repente, no seu pescoço? É nesse momento que você tem que imitar Pedro. Salva-me, Senhor. E o Senhor é interessante, que a resposta do Senhor foi a sua mão firme. Jesus tem uma mão firme para nos tirar da onde nós estivemos. Essa é uma mensagem fortíssima para mim e para você também. Agora, na parte de terça-feira, o título é o coração do hipócrita. Nós vamos reparar que Jesus agora vai fazer uma pausa aqui nos milagres e vai entrar numa conversa muito interessante, profunda, com os fariseus e os escribas, que está em Lucas capítulo 15, que fala mais ou menos assim. Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Reparam bem, aquilo que nós tínhamos estudado na lição anterior sobre o sábado. Os fariseus estavam mais preocupados com as suas tradições humanas do que aquilo que Jesus lhe oferecia. E é interessante aqui que eles davam mais valor às coisas exteriores do que às interiores. Eles tinham que se preocupar, na realidade, em mostrar o reino de Deus a todas as pessoas daquela região. E eles não pensavam nisso. Eles queriam jogar neles muitos fardos. E fazia com que a religião se tornasse uma coisa rotineira, pesada, triste, por essas contradições que eles próprios tinham. Jesus fala aqui uma coisa muito interessante no verso 7 do capítulo 15, fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Aqui eu tenho uma lição para cada um de vocês. Nós devemos honrar a Deus com a nossa boca, com nossos olhos, mas também profundamente no nosso coração. E como é que nós podemos honrar a Jesus realmente? É do fundo do nosso coração. Mas como a palavra de Deus nos diz através da Bíblia. Isso é importante. Não devo seguir tradições de igreja, não devo seguir tradições de homens, de padres, de pastores, de bispos. Não. É aquilo que Jesus deseja e o que está escrito na palavra de Deus. Esse é o melhor para nós. Vocês podem ver aqui que Jesus foi contra essas tradições, que Jesus mostrou ele que isso não é o mais importante. O mais importante é a nossa pureza de coração. O mais importante é ter fé naquilo que Jesus me fala para me fazer. E essa lição da parte de terça-feira nos explica todas essas lições que nós devemos tomar na nossa vida. Agora, na parte de quarta-feira, tem um título: Migalhas caídas da mesa. E essa história está em Mateus capítulo 15, do verso 21 a 28, que eu vou passar a ler. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquela redondeza, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhe respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti como queres. Desde aquela hora sua filha ficou boa. Mas é interessante que Jesus toma uma decisão drástica. Por quê? Porque depois de curar, depois de alimentar o seu povo, de ensinar, ele agora vai para a parte dos gentios. Lembra lá no sábado à tarde que eu falei com vocês que o verso áureo de Isaías 42:6, comparando com Mateus 15:24, parecia que Jesus estava em contradição? Mas vocês vão ver aqui que não. Jesus, no fundo, estava querendo dar uma lição para os seus discípulos, ensiná-los que o evangelho não poderia ficar só numa pátria,
só numa casa, só numa igreja, só numa família e só com uma pessoa. O Evangelho, as bênçãos de Deus, tem que ser distribuída a todas as pessoas do mundo. Você sabe que o povo judeu chegou a um ponto tão terrível que eles chamavam os gentios de cães, aqueles cães de ruas, para vocês terem uma ideia. Então, quando Jesus está passando ali por essa terra dos gentios, por esse povo que veio de Canaã, né? Quem que aparece para ele? Uma senhora. E a senhora é interessante que fala e reconhece Jesus como o quê? Como Messias. Quem falou de Jesus para ela? Vocês já pensaram nisso? De repente, e acredito que ali naquele povo devia morar alguns judeus, mas a fama de Jesus, os seus milagres, a sua maneira de tratar as pessoas, o seu carinho, a sua atenção, também começou a passar para outros países. Vocês lembram que Salomão, na sua sabedoria, ele trouxe muitos reis e até a rainha Sabá de um reino bem longe para comprovar se Salomão era mesmo um rei muito inteligente ou não? A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus ressuscitou pessoas e Jesus curou todos os tipos de doenças. E essa senhora foi criando uma fé. Por quê? A sua filha estava possessa pelos demônios. E ela via dia para dia que a sua filha não melhorava, pelo contrário, piorava. Essa senhora deve ter se socorrido dos deuses pagãos, dos sacerdotes pagãos, e nada. Você vê como Deus atua? Jesus foi ali só para curar a filha daquela senhora. Foi o único milagre que Jesus fez. Mas é interessante que eu gostaria que todos nós viajássemos para ali e nos colocássemos no lugar dessa senhora. Imagina você com esse problemão. E agora você grita para Jesus, clama para Ele, e Jesus faz como não tinha te visto. Qual seria a sua reação? De raiva? De desânimo? Desistir? Mas ela não fez isso. Sabe por que ela não fez isso? Porque ela amava a sua filha também. Mas que ela viu também em Jesus algo diferente. Ela começou a comprovar, meus queridos, que Jesus era a solução da sua vida. Vocês descobriram isso? Eu também tenho que descobrir cada vez mais que Jesus é a nossa solução. E o que ela fez? Ela insistiu. E Jesus agora parece duro de coração. E Jesus fala, eu não posso ajudar outras pessoas a não ser o meu povo. E falou mesmo de uma maneira muito dura para aquela senhora. E a senhora dá uma resposta muito bonita. Até os cãozinhos, eles também o quê? Se alimentam das migalhas, das mesas dos seus donos. Olha que coisa bonita, olha que fé, olha que perseverança, olha que exemplo para o povo de Deus nesses dias. Se você tem uma dificuldade, se você está passando algum problema e já orou uma vez, continue, porque Jesus, como também se preocupou com esse caso, se preocupa com o seu e vai resolver também. E repara bem que Jesus, fazendo esse milagre na vida dessa senhora, ele ganhou uma filha ali naquela religião escura, naquela religião que não tinha verdade. Essa sua filha foi um farol, porque ela comprovou que Jesus era o Messias e comprovou a grande misericórdia que Deus tem por cada um de nós. E é interessante que nesse relato ele vem derrubar barreiras. Então ele mostrou aos 12, vocês não podem viver como os sacerdotes e os fariseus, que esquece o principal, de levar a mensagem de libertação, de alegria, de louvor. Nossa, como essa mulher deve ter ficado feliz. Vocês reparam bem como ela deve ter ficado feliz quando voltou para casa e viu a sua filha como há muito tempo que não via. Como as duas devem ter se regozijado, como as duas devem ter dado belas gargalhadas de alegria, mas como também elas se ajoelharam e acreditaram e agradeceram Jesus por essa grande libertação. Não espere mais, entregue a sua vida a Cristo, faça dele o primeiro e a solução. Agora na parte quinta-feira, o título é O Senhor dos Gentios. É interessante que agora Jesus vai finalizar uma obra que ele iniciou. Vocês lembram aqueles 2 loucos de Gardarenos? Vocês lembram que Jesus os curou?
e eles queriam seguir a Jesus, mas Jesus, não, fica na sua terra e divulga a mensagem de quem o curou e que Jesus é a solução de todos os problemas. Parecia que Jesus nunca mais voltaria ali. Por quê? Porque o próprio povo chotou Jesus, mandou ele embora, né? Vocês estão lembrados dessa história? Pois é, agora Jesus vai voltar lá novamente. E é interessante que quando Jesus volta ali, e eu vou ler no texto que está em Mateus, no capítulo 15, 29 em diante, vocês vão compreender como Jesus trabalha. Fala assim no 29. Partindo dali, Jesus chegou às margens do mar da Galileia. Em seguida, subindo ao monte, sentou-se. E numerosas multidões foram até a ele, levando mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. De modo que as multidões se maravilharam ao ver os mudos falando, os aleijados andando, e os cegos vendo, e glorificaram o Deus de Israel. Então Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já 3 dias que está comigo, eles não têm o que comer, e não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde arranjaríamos tantos pães num lugar deserto para alimentar tamanha multidão? Jesus lhe perguntou: Quantos pães tens? E eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Então ele ordenou ao povo que se sentasse no chão, e tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graça, partiu e os entregou aos discípulos, e esses o entregaram à multidão. Assim todos comeram e se fartaram, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. É interessante que aquele povo que queria e fez com que Jesus saísse dali, agora eles acreditavam em Jesus. Mas como foi possível o sucesso da pregação dos dois, que já não eram mais malucos? Eles agora, sabe o que eram? Eram verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros seguidores de Jesus. Vocês estão vendo o trabalho missionário aqui? Vocês estão vendo o sucesso quando a pessoa tem fé? Isso pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Há muitas pessoas nesse mundo que necessitam de conhecer Jesus, necessitam que Jesus faça um milagre na vida deles, mas muitos não conhecem Jesus, acham até que a história bíblica é uma lenda, e isso é um erro fatal. E você vê que o trabalho desses homens, Jesus foi lá para completar. E é interessante que agora o povo trouxe todas as pessoas que necessitavam. Olha que festa! Primeiro eles chegaram com a maneira deles, meio desconfiado, de repente, os cegos, os mudos, os aleijados. Aí eu fico vendo a cena de Jesus falando: vem a mim, chegam aqui. E foi curando um a um. Olha que alegria! Alegria para eles, alegria para os familiares que o acompanharam. E então eu chego à conclusão: aonde está Jesus, há uma festa de alegria. Vocês já pensaram nisso? Mas só que essa terra era o quê? Gentios. Aí Jesus fez um outro milagre. Agora multiplicações dos pães. Jesus reparou que a multidão tinha necessidade. Eles estavam com fome, eles estavam cansados. Mas repara bem, infelizmente, a incredulidade dos seus discípulos. E ele pergunta, né? Como é que eu posso deixar esse pessoal embora com fome? E eles perguntam: mas Senhor, mas como é que ele vai alimentar essa multidão nesse deserto? E Jesus, simplesmente, através de poucos peixes, poucos pães, fez com que 4.000 pessoas se alimentassem. Vocês estão vendo? Jesus faz a sua obra completa. E nós devemos também fazer a nossa obra completa em Cristo Jesus. Bom, chegamos no fim dessa lição maravilhosa, número 7. E Jesus nos dá aqui várias lições para a nossa vida. Mas eu tiro uma. Esse Jesus que curou os cegos, os mudos, os surdos, esse Jesus que alimentou multidões, esse Jesus que andou em cima das águas dos mares, ele também quer conquistar o teu coração. Ele quer que você conheça o seu poder. Ele quer que você seja um filho de Deus feliz, como todos aqueles que foram até ele nessa lição também ficaram assim, felizes. Todos que vão a Jesus voltam diferentes. E espero que também você esteja diferente hoje, conhecendo cada vez mais Jesus. Que Deus abençoe você profundamente, como toda a sua família.
Olá, sejam bem-vindos para mais uma lição da Escola Sabatina. Eu acho que vocês já notaram que nós estamos num cenário diferente, um cenário muito bonito. Aqui se chama Fonte Férrea, ela se localiza na vila de São Brás de Oportel.